A paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas e Perguntas de Ouro para aulas da EBD CPAD. Você sabe explicar a declaração de Jesus que disse: Eu e o Pai somos um? Neste vídeo, vamos trazer uma resposta explicativa de forma objetiva sobre este assunto. Jesus e o Pai são um, mas pessoas distintas. A afirmação de Jesus em João 10, verso 30, eu e o Pai somos um, é uma das declarações mais poderosas da divindade de Cristo. No entanto, ao longo das Escrituras, vemos que Jesus e o Pai, embora sejam um em essência, são também pessoas distintas dentro da Trindade. A seguir, vamos explorar um pouco essa verdade bíblica. Número 1. Jesus e o Pai são um na essência. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, em João 10, verso 30, ele estava afirmando a sua unidade com Deus, não apenas em propósito, mas em natureza divina. Isso é confirmado pela reação dos judeus, que imediatamente tentaram apedrejá-lo por blasfêmia. João 10, verso 31 ao 33. Eles entenderam que ele estava reivindicando ser Deus. Além disso, João 1, verso 1 ao verso 3, deixa claro que Jesus, o Verbo, era Deus desde o princípio, que é um texto amplamente conhecido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto mostra que Jesus compartilha da mesma natureza divina do Pai. Ele não foi criado, mas existia eternamente com Deus, sendo o próprio Deus Filho. Número 2. Jesus e o Pai são pessoas distintas. Embora compartilhem a mesma essência divina, a Bíblia também mostra que Jesus e o Pai são pessoas distintas. Vejamos alguns exemplos. Oração de Jesus ao Pai. Jesus frequentemente orava ao Pai, como no Getsêmani, Mateus 26, verso 39. Diz assim: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isto demonstra duas vontades distintas, mostrando que Jesus não era simplesmente uma manifestação do Pai, mas uma pessoa distinta dentro da divindade. Um outro exemplo, o envio do Filho pelo Pai. João 3,16 ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai enviou o Filho, provando que são distintos. Mais um exemplo, Jesus sentado à direita do Pai. Após sua ressurreição e ascensão, Jesus foi exaltado à direita de Deus. Atos 7, versos 55 e 56. Hebreus 1, verso 3. Se ele estivesse apenas assumindo diferentes modos e não fosse uma pessoa distinta do Pai, essa passagem não faria sentido. Temos também o Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho, em João 14, verso 16. Jesus diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui vemos a distinção entre Jesus, o Pai e o Espírito Santo. A passagem que queremos agora destacar é de João 14, verso 11.
que diz assim: crede-me, pelo menos por causa das mesmas obras. Quando Jesus disse: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras, ele estava apelando à evidência de suas ações como prova de sua divindade. As obras de Jesus confirmam sua unidade com o Pai. Temos milagres sobre a natureza, ele acalmou a tempestade em Marcos 4, verso 39. O poder sobre a morte, ele ressuscitou Lázaro, João 11, verso 43 e 44. Ele deu perdão de pecados, ele perdoou pecados, algo que só Deus pode fazer, Marcos 2, do verso 5 ao 7. E aqueles religiosos que estavam próximos de Jesus entenderam que eles estavam agindo ali como Deus, porque eles questionaram sobre Jesus perdoar pecados, se só Deus pode perdoar pecado. Essas obras não eram apenas sinais, mas evidências de que ele tinha o mesmo poder e autoridade do Pai. Conclusão: a Bíblia ensina claramente que Jesus e o Pai são um em essência divina, mas pessoas distintas. Isto é o coração da doutrina da Trindade. Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Negar a distinção entre Jesus e o Pai leva ao modalismo, que é a crença de que Deus se manifesta de formas diferentes em momentos distintos, sem distinção real de pessoas. Negar que eles são um na divindade leva ao arianismo, que vê Jesus apenas como um ser criado. Ambas as posições são heresias condenadas pela Igreja desde o princípio dos séculos, princípios desde os primeiros séculos. Portanto, podemos afirmar biblicamente que Jesus é Deus, com base em João 1:1, João 10, verso 30, Colossenses 2, verso 9. Podemos afirmar também que Jesus é distinto do Pai, João 17, verso 5, Mateus 20, verso 19, Atos 7, verso 55 e 56. E, por último, aqui nessa abordagem, podemos afirmar biblicamente que suas obras provam sua divindade. João 14, verso 11, João 5, verso 36. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Então, quando Jesus declarou que eu e o Pai somos um, ele estava objetivamente declarando que ele era um com o Pai. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando a todos os professores, juntamente com seus alunos. Amém.